temos para ministrar hoje, e será assim nas terças-feiras, né? Quando eu estiver ministrando, outros irmãos estiverem ministrando também, ela está relacionada com a nossa visão. Por que nós precisamos falar de visão? O pastor Alvin usa uma expressão interessantíssima, e como muitas que ele usa, mas essa é uma verdade, assim, uma verdade que é propícia para esse momento. Ele diz o seguinte, que visão vaza. Fala comigo assim, visão vaza. Imagina um balde, imaginou? Quantos litros? Não sei. Enfim, imagina um balde. E esse balde, ou seja, você está aqui nessa noite, enquanto nós estamos ministrando a palavra, você está enchendo ele. Amém? Agora o que acontece? Esse balde, ele tem um furo. É um furo que está lá embaixo. E por mais que você tente, ou seja, de alguma forma, se você se distrair, ou seja, aquele negócio, você põe o dedo lá. Se você pôr o dedo lá, o que acontece? Tampa, né? Não pode vazar, né? Só que, o que acontece? A gente vai indo, vindo, e acaba que alguma coisa vaza. E aí o que acontece? Quando vaza, o balde ele vai esvaziando. E é necessário que você faça o quê? Bom, aquilo que vazou, saiu pelo buraco lá, possivelmente não tem como recuperar. É preciso que você abasteça. Amém? Então, ou seja, o que acontece? Nós fazemos isso todos os meses, né? Ou seja, criamos essa expectativa de estar aqui todos os meses para a gente poder alinhar a nossa visão e nós todos caminharmos na mesma direção. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: olha, como podem andar dois juntos se eles não estiverem de acordo? Agora, se com dois é assim, imagina com 284 pessoas. Seria fácil andar com 284 pessoas se elas não estivessem na mesma direção? Sim ou não? Não. 284 pessoas foi o número de pessoas que nós tivemos nas nossas células na semana passada. Bem, ou seja, esse é um número real. Agora, o que acontece? Se nós não caminharmos na mesma direção, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir força. E se a gente dividir força, nós vamos ficar, na verdade, mais fracos. E é exatamente isso que acontece quando nós perdemos a visão. Ou seja, a unidade, para se manter a unidade, nós precisamos alimentar a visão. Amém? Diga comigo assim: para manter a unidade, é necessário alimentar a visão. E eu quero começar sobre isso, ou seja, até ali, né? A nossa visão, qual que é a nossa visão? Nosso encargo é edificar a igreja do Senhor. Uma vez por ano, amém? Através de células que se multiplicam, amém? Mas nós estabelecemos uma meta de que as nossas células possam se multiplicar uma vez por ano. Por que eu estou no mês passado eu falei sobre a importância da gente crer e confessar, a gente, ou seja, aplicar esse princípio da fé na nossa visão e de fato crermos que isso aqui vai acontecer. Esse aqui é o lugar que nós queremos chegar. Mas eu quero hoje convidar você a gente caminhar nessa direção, mas avançarmos por outra perspectiva. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo de número 16. Provérbios 16, verso 1. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente se sente, olha, quando a gente fala de visão, de alvo, disso tudo, querido, muitas pessoas olham isso com uma certa dificuldade. Agora, eu quero nessa noite mostrar para você que estabelecer alvo é abençoador para a sua vida. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar do ponto de vista da perspectiva da igreja. Mas o que eu vou falar aqui é plenamente aplicável em qualquer área da sua vida. Ou seja, você pode aplicar esses princípios que eu vou ministrar aqui, você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Achou aí Provérbios 16? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor
vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos, os seus quê? Planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Presta atenção numa coisa: até o Senhor, Ele faz com um propósito, amém? Quando eu leio essa expressão, que Deus faz tudo com um propósito, eu percebo que, ou seja, Ele está falando do quê? Que de fato até Deus planeja. Deus se organiza, eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Se a gente for olhar para a criação, foi assim. Os 7 dias da criação, cada um com uma perspectiva, com um propósito. Ou seja, Deus tem uma intenção em cada atitude, amém? Quando a Bíblia fala que para tudo existe um tempo determinado, é porque Deus, na verdade, Ele planeja as coisas, amém? Ele poderia fazer assim: exista tudo, mas Ele não fez assim. Ele foi um passo após o outro. E eu creio que isso tem tudo a ver com a gente, amém? O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz a expiação pelo pecado. Com temor do Senhor, o homem evita o mal. Evitar fala de planejar, amém? Ou seja, o que é evitar? Eu não vou passar por ali, porque se eu passar por ali pode ser que tenha um problema. Evitar tem a ver com planejamento. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como a nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. A vereda do justo faz o quê? Evita o mal. Por quê? Porque ele planeja. Amém? Vamos continuar. Evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. É melhor ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar dos despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prosperará. Repita comigo: quem examina cada questão com cuidado prosperará. É feliz aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é a fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. Vamos falar junto? O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. E a sua fome
De novo. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. E a sua fome o impulsiona. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, ó Deus. E a tua palavra, Deus, que foi lida, Pai, traz revelação para nós, traz entendimento, Deus, sobre as nossas vidas, Deus, que possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Eu creio que se existe algo nas nossas vidas que é abençoador, é quando nós planejamos. Há umas 2 semanas atrás, eu recebi uma mensagem, uma reflexão, na verdade, pequena, pelo WhatsApp. E essa reflexão ela é do pastor Aloysio, falando sobre estabelecer alvos. Eu peguei essa reflexão, compartilhei com os discipuladores e pedi que eles compartilhassem com todos os líderes essa reflexão. E aí, ou seja, pedi até que na semana passada se conversasse sobre ela durante a reunião de supervisão. Alguns conseguiram, outros não, mas enfim, essa palavra começou a agir no meu coração. E, ou seja, eu percebi algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que eu creio que sejam importantes. Ou seja, o que acontece? A primeira coisa que acontece com cada um de nós, quando nós nos convertemos, olha, a gente experimenta o amor de Deus, amém? Você estava lá perdido, de alguma forma, e Jesus te encontrou. Quem teve uma experiência como essa? Todos nós, de alguma forma. Até eu que nasci num lar evangélico, teve um dia que eu entendi, falei assim, gente, esse pessoal vai para a igreja não é só por costume, não, tem um propósito embaixo disso. E esse propósito é a coisa mais importante para mim, eu vou entrar nesse negócio. Ou seja, teve um dia que o costume teve que virar realidade. Eu tive que entender, eu tive que ter revelação, entendimento do porquê que eu estava ali. Amém? E eu percebo que isso acontece nas nossas vidas. E talvez um grande embaraço, um grande impedimento para o avanço do reino de Deus é porque muitas vezes as pessoas não compreendem o porquê que elas foram salvas. Ou seja, qual é o propósito da vida delas? Por quê? Em primeira instância, todos vêm por causa de um problema, de uma dificuldade, de uma necessidade. E Deus nos abençoa, amém? A vontade de Deus é salvar todas as pessoas, amém? Um dos mensageiros do Senhor se chama necessidade, problema, crise, dificuldade. Quantos aqui se converteram diante de um desses mensageiros? Quantos? Isso acontece, é problema. Você fala assim, mas eu preciso de uma solução. E falar que a solução é Jesus e eu vou atrás. Isso é a experiência que nós temos. Só que é necessário, querido, que nós avancemos em revelação e entendamos o seguinte: por que o Senhor te salvou? Primeiro, porque Ele te ama, amém? Isso é verdadeiro, você é amado do Senhor, você é um filho amado. Agora, como filho amado e como eu amo as minhas filhas, olha, eu amo elas profundamente, mas, ou seja, só o meu amor por elas não é o propósito inteiro da vida delas, porque eu amo elas, porque eu, na verdade, falando corretamente, porque eu as amo, porque eu amo de verdade, eu quero nutrir ela, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero investir na vida delas para que elas possam o quê? Cumprir o propósito delas. E o Senhor, como Pai, não é diferente. Ele nos salvou. E agora o que acontece? Ele deseja que a gente possa avançar, crescer. Muitas pessoas estão na igreja e não tiveram revelação do que Deus deseja com elas. Alguns estão no nosso meio, estão nas nossas células, simplesmente porque precisam de alguma coisa e vão receber. É boa essa motivação? Bom, para quem está iniciando, sim. Ou seja, é a porta de entrada. Mas depois que a pessoa entra, a gente precisa apontar e falar assim: olha, o amor de Deus é a fonte da sua salvação, por isso que você foi salvo. Mas Deus te salvou para resolver o seu problema, mas para que através de você, o problema das outras pessoas pudesse ser resolvido também. Porque da mesma forma como você foi alcançado, existem inúmeras outras pessoas que também precisam ser alcançadas e que só vão ser alcançadas se eu e você entendermos o propósito. Ou seja, quando o propósito de Deus para a sua vida ele se torna claro em seu coração, então agora você precisa fazer o quê? Você precisa definir
quais são os próximos passos? Ou seja, qual que é o alvo dessa reunião? É mostrar para cada pessoa que está aqui, querido, eu digo o seguinte, essa reunião é a reunião mais poderosa que nós temos. Pastor, não é a mais cheia, domingo tinha mais gente aqui, é verdade. Mas a grande maioria das pessoas que estão aqui só estão aqui porque entenderam o propósito de Deus para a vida delas. Porque se você quisesse só receber de Deus, tipo assim, se você quisesse só receber, talvez essa reunião não seria mais importante, não. Eu falo assim, não, domingo é melhor, porque hoje eu teria outra coisa para fazer. Mas se você reservou esse espaço para estar aqui, isso é um grande indicativo que você tem clareza sobre o que Deus quer na sua vida. Ou seja, está apontando, ou seja, está demonstrando que você entendeu que Deus quer te salvar, mas que Deus quer outras coisas. Que Deus quer te colocar no projeto mais audacioso da história. Que foi o quê? Que foi trazer toda a humanidade para Ele. Agora, o que acontece muitas das vezes? Nesse caminho, muitos se perdem. Se perdem por quê? Porque, na verdade, sabem, ou seja, ou sabem limitadamente o que Deus quer para a vida deles. O que eu quero ministrar nessa noite tem a ver com isso. Ou seja, se o propósito tornou claro, você precisa definir os próximos passos. A pergunta para a gente iniciar é o seguinte: onde que você está no propósito de Deus? Deus te salvou, amém? Você recebeu Jesus, você está se preparando para se batizar, você já se batizou, você está sendo discipulado por alguém, você está envolvido nas células, está sendo preparado, você está liderando. Mas você entende que tipo assim, isso não é o fim, isso faz parte do processo e Deus tem algo grande para acontecer na sua vida. Nessa mensagem que eu recebi do pastor Luiz, nessa reflexão dele, ele conta uma história de um viajante, que esse viajante, ele chegou numa cidade do interior, e aí ele se percebeu perdido. Ou seja, o que a gente faz quando a gente está perdido? Pede informação, né? Já diz o ditado, quem tem boca, vai a Roma. Parou lá, chegou para um rapaz lá dessa cidade, né? Um caipira, né? Porque no interior é caipira, né? Chegou para um de nós lá e perguntou: senhor, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Então eu falei com o caipira, falou na sua cabeça, falou assim: você está perdido? Mas você sabe onde você está? Eu falei assim: sei. 9 quilômetros para trás tem uma placa dizendo que aqui era São Sebastião do Oeste. Então, ou seja, você sabe onde você está? Você sabe para onde você quer ir? Não, eu estou indo para tal lugar. Não, peraí, você sabe aonde você está? E você sabe para onde você está indo? Você não está perdido. Você precisa de orientação. Você está desorientado. Você não está perdido. E eu percebo que muitas pessoas estão no nosso meio e estão perdidas. Elas receberam Jesus como Salvador, elas compreenderam o que está faltando. E se você perguntar assim, qual é o próximo passo seu? Elas sabem. Mas o que acontece? Às vezes perdeu a orientação, ou seja, talvez a motivação, alguma coisa se perdeu, que precisa ser o quê? Ser restaurado. O que nós sofremos muitas das vezes? Olha, vou te dar uma dica. Nossa visão fala que as nossas células se multiplicam uma vez por ano, amém? Nós chegamos a 44 células essa semana, amém? Isso quer dizer que faltam quantas? 16. Faltam 16. E o prazo que nós estipulamos, a nossa meta é junho. E aí, ou seja, quando a gente fala assim para as células, olha, estabelece a sua data de multiplicação. E às vezes essa data vai chegando. Olha, é nítido o desconforto que as pessoas ficam. É nítido. Porque às vezes você vê a data chegando, vê a situação atual e faz a conta e fala assim: não vai dar, ou não tem que multiplicar e tal. E aí o que acontece? Muitas pessoas se perdem a orientação exatamente nesse momento. A data de multiplicação é importante? É importante. Por quê? Porque vai te dar um norte do que você tem que fazer. Mas percebe o seguinte: nós estamos falando de alvos. O alvo, por exemplo, é bom ter alvo? Tipo assim, ter alvo e não ter alvo é melhor ter. Porque mesmo que você não chegue no seu alvo, você chegou perto. Você saiu do lugar que você estava e avançou. Agora, o que acontece muitas vezes? Nós olhamos de uma forma muito negativa para isso, e às vezes estabelecemos alvos e nós não nos comprometemos com eles.
Ou que nós não estabelecemos alvos no papel, mas isso não passa para o nosso coração. E aí é que está o problema. Por quê? Eu quero falar algumas coisas sobre alvos. Ou seja, coisas, princípios que você tem que ter em mente quando você vai estabelecer um alvo. Nós estamos aplicando aqui para a realidade das células, mas isso aqui vale para a sua vida como um todo. Se você observar esses princípios na sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir os seus alvos. Amém? Em primeiro lugar, somente estabeleça alvos, somente estabeleça como alvo aquilo que você deseja. Somente, fala comigo, somente estabeleça algo com aquilo que você deseja. Gente, parece simples, né? Mas é verdade. Se você não quiser multiplicar sua célula, você não multiplica. Se isso não for um desejo do seu coração, não multiplica. E escuta o que eu estou dizendo. É possível que existam pessoas na sua célula que quando você fala em multiplicação, eles não gostam. Assim, não, para quê? Está tão bom. A reunião está tão gostosa, depois que multiplica, fica tão difícil, fica pouca gente, nós precisamos juntar esse pessoalzinho que agora que a reunião ficou boa. Lá vem o pastor com essa história de multiplicar. Mas por que as pessoas têm esse tipo de pensamento? Querido, é simples. Fala comigo, falta de revelação. Que vai gerar outros sentimentos, como por exemplo, falta de compaixão, falta de amor, falta de entendimento. Porque olha, quando uma célula multiplica, a igreja cresce, o reino avança, nós conseguimos, olha, nós temos muitos benefícios. Mas normalmente a gente olha e pensa só em nós. Ou seja, agora, não adianta eu estabelecer uma data que eu não quero, ou que aquilo é o que eu não desejo. Lembra que nós lemos no versículo 26 do capítulo 16? Está com a sua Bíblia aí? O que está escrito aí? Verso 26. A fome do seu trabalhador faz trabalhar, porque a sua boca a isso ensina. A boca da fome dele é que faz ele trabalhar. Na verdade, a fome é um desejo profundo. Não é verdade? Vamos pensar quando você era criança. Lembra de ser criança? Eu sei que adolescente está bem perto, né? Não está muito longe. Mas presta atenção. Você é preocupado com trabalhar? Você acordava e falava assim: mãe, estou com fome. É a realidade da minha casa lá. Repete. Pai, mamadeira. Ela não quer nem saber se eu tenho dinheiro, se o supermercado está aberto, se deu tempo de comprar, deu a fome, ela quer. Criança é assim. Percebeu? E agora? Quando você era criança, você nem pensava nisso. Mas aí você foi crescendo, você foi amadurecendo. E quando você foi amadurecendo, você falou: eu preciso conquistar as coisas. E para mim conquistar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar. Por que algumas células não se multiplicam? Porque as pessoas não têm fome por aquilo. Aquilo não é uma prioridade, não é importante para elas. Elas não estão pensando, elas vão lá e participam de uma reunião. E aí, ou seja, participando dessa reunião, o dia que a palavra é boa, agrada, ela fica satisfeita. No dia que não é, ela acha ruim. E aí, ou seja, se o lanche foi bom, ela ficou satisfeita. Se foi ruim, ela reclama. Ou seja, ela está ali sendo o quê? Consumidor. Ela está ali para servir a quem? Ela mesma. Mas por que isso acontece? Irmãos, isso acontece, na verdade, por falta de revelação, de entendimento. Essa pessoa não entendeu qual é o propósito. E o que acontece? Ela precisa entender isso. Mas ela só vai entender se nós entendermos primeiro. Porque se todos a nossa atitude, ou seja, a gente estabelece um alvo que a gente não quer, a gente não consegue. Agora tem uma frase nessa mensagem que me tocou, e a frase é o seguinte: somente aquilo que toca você vai tocar Deus. Se você coloca um alvo que não te toca, um desejo que não te toca, isso também não toca Deus. Isso não vai acontecer. Deus não vai fazer isso na sua vida, porque você não quer. Pensa em Moisés. Pensou?
Quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça, Moisés estava com 80 anos. E ele estava há 40 anos fugindo do Egito. Por que ele estava fugindo? Porque ele tinha uma santa indignação dentro dele, que ele tentou resolver do jeito dele e não deu certo. E por causa do que ele deu errado, ele fugiu. Aí Deus pegou e falou assim: eu vou te usar para libertar o povo. Ele viu as limitações todas, mas existia alguma coisa nele que Deus usou. Porque no fundo, Moisés queria ver o povo livre. Moisés queria ver o povo livre. E ele deu prova disso com o quê? Com atitudes. Porque pensa, Hebreus vai dizer o seguinte: olha, que Moisés, por amor a Deus, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, mas antes escolheu sofrer. Sabe por que ele fez isso? Porque era um desejo profundo dele. Você não se sacrifica por aquilo que você não deseja. Você não jejua por aquilo que você não deseja. Você não ora. Basta chegar uma enfermidade na sua vida que você começa a orar. Já percebeu? Vê um problema, agora você vai orar. Por quê? Porque você deseja a solução. E aí você paga o preço que for, porque você quer fazer uma troca com Deus, não é verdade? Agora, presta atenção. Nós precisamos compreender que é a fome, é o apetite do trabalhador que obriga ele a trabalhar. Ou seja, os nossos alvos só vão ser alcançados se nós tivermos fome por eles. Nós vamos ganhar essa cidade, amém? Amém. Mas nós só vamos ganhar essa cidade, querido. Nós não vamos chegar aqui e fazer um apelo e 8.000 pessoas vão receber Jesus uma vez. É devagar, é gradativamente. É o que? Nós vamos ganhar aqueles que vão nos ajudar a ganhar outros. E quando esses outros forem ganhos, eles vão nos ajudar a ganhar outros. E assim a coisa funciona. Mas esses alvos, nossos alvos, só serão alcançados se, ou seja, for resultado de um desejo nosso, uma indignação, uma necessidade urgente. Você nunca terá o que você não deseja. Eu tenho muitos desejos. Eu já tive, quem já teve um desejo atendido? Também. Já você lutou para conquistar, não foi? Gente, eu queria casar. Mas você pensa, casei. Mas se um dia eu não quiser, você vai assim, não quero, vou ficar solteiro. Eu ia casar? Aí Deus prepara as coisas adequadamente, amém? Cumpriu na minha vida Mateus 6:33. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas, amém? E acrescentadas assim com bênção, mais do que você imagina, amém? Amém ou não amém? Amém. Percebeu? Tem que investir, irmão, tem que investir, vamos lá. Aleluia, irmão. Tais coisas, ou seja, aquilo que você deseja, move o seu coração e moverá também de Deus. Você nunca terá o que você deseja. O primeiro princípio da oração respondida não é a fé. Presta atenção. A oração respondida, tipo assim, você precisa orar com fé, amém? Vamos falar assim: se está alguém doente, faça o quê? Chama os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé curará o doente, amém? Amém. Agora, o que vem primeiro? O que vem primeiro nessa história? O desejo de ser curado. Se tem alguém doente que quer permanecer doente? Ninguém que está doente quer permanecer doente. Se tem alguém doente, passando por essa necessidade, subentende-se o quê? Que ele quer ser curado. Ou seja, chama os presbíteros, os líderes, vocês vão ungir com óleo, e a oração da fé curará o doente. Ou seja, a oração respondida, a fé é importante, sim ou não? Sim. Mas o que antecede a fé é o desejo. É o desejo de ver aquilo realizado. Aqueles que possuem uma chama queimando dentro do coração, esses estão aptos para receber de Deus. Querido, é por isso que quando a gente olha para aqueles 8 hábitos do líder de célula, só vai colocar ele em prática quem ama de verdade, quem deseja, porque implica em quê? Em atitudes, implica em de fato se comprometer com aquilo e avançar naquilo. O segundo ponto importante para você estabelecer alvos é que somente estabeleça alvos que são coerentes com o propósito. Aqui que muitos patinam. O propósito de Deus, querido, presta atenção,
O propósito de Deus é salvar a humanidade. Amém? Amém. Se você for ser um médico, para ser um médico e ser um agente de Deus aonde você estiver, pode ter certeza que Deus vai abrir as portas e você vai conseguir. Porque você estabeleceu um alvo, assim, eu vou ser um médico, mas lá no hospital eu vou ser luz com aquele povo. Querido, você ganhou o coração de Deus. Percebeu? Porque o seu alvo tem a ver com a vontade de Deus. Agora, a maioria dos nossos alvos, muitas das vezes, eles atendem só a necessidade nossa. É você entender o seguinte: meus irmãos são muito inteligentes, sabe? Meus irmãos são muito inteligentes, eu vejo isso desde pequeno. Eu vi meu irmão mais novo fazer isso com os filhos dele, mas eu lembro exatamente que meu irmão mais velho fazia isso com a gente. Do que eu estou falando? Às vezes ele queria alguma coisa. Exemplo, né? Ele queria lá um tipo de carrinho que ele queria. Mas ele já era mais velho, talvez fosse um menino desse tamanho vai querer uma coisa dessa. Mas ele queria. Talvez não teve quando ele era da nossa idade. Ele é 5 anos mais velho que eu. E eu sou 5 anos, quase 6 anos mais velho que o mais novo. Então, ou seja, do mais novo está quase 10. Aí o que ele fazia? O que ele queria? Ele pedia para minha mãe como se fosse o mais novo. O que ele fazia? O pedido dele, ele alinhava com um outro propósito. E aí depois, esse mais novo, né, um dia chegou com a notícia lá em casa e falou assim: não, Daniel, comprei. Eu disse: o que você comprou? Comprei um Xbox 360. Eu falei assim: para quem? O Iago, meu sobrinho. Meu sobrinho tinha 2 anos. Para um Xbox. Para quem que comprou? Ele comprou para ele. Mas hoje o menino já está com 12, ele usa. Agora o que acontece? Ele é inteligente, ele é sábio. Agora o que acontece? Se os seus desejos estiverem alinhados com o propósito de Deus, aí é meio caminho andado. Agora, quando os seus desejos não tem nada a ver com o propósito de Deus, aí você força, né? Aí a coisa fica bem mais difícil. Pastor, mas esse lá te pedido que seja. Por quê? Porque de fato, seja a escolha da profissão. As pessoas escolhem a profissão normalmente só por causa de ganhar dinheiro. E está provado, não é a Bíblia que diz isso, mas está provado. Todo curso de preparação para a pessoa escolher a profissão dela, se a motivação maior for o dinheiro, ou seja, o dia que o mercado mudar, aquela pessoa vai estar perdida. Quando eu trabalhava em Belo Horizonte, o que acontecia? Eu trabalhei com o 3º ano do 2º grau. E aí, a gente conversava com eles, ou seja, volta e meia, estavam nos corredores, estavam conversando com a gente sobre o curso que eles iam fazer. Eles tinham que chegar no 3º ano e escolher qual área que eles iam estudar. Se iam ser biológicas, humanas ou exatas. Já tinha 3 decisões que eles tinham que tomar. Por quê? Para se preparar adequadamente para o vestibular. E era uma tragédia, alguns. Eu quero ser isso, porque... E aí, na época, uma profissão que estava em voga era o engenheiro de telecomunicações. E aí todo mundo fazendo engenharia de telecomunicações. Por quê? Porque aquilo dava dinheiro. Só que aí sabe o que aconteceu? O mercado saturou. Muito profissional, pouca vaga, desemprego. Agora, aquele que faz aquilo que gosta, é mais fácil você se envolver com aquilo e ter resultado naquilo que você gosta do que naquilo que te dá dinheiro. Percebeu? Porque a motivação está diferente. Então, ou seja, o propósito, estabeleça propósito que tem a ver com o propósito de Deus. Tiago diz que algumas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, para esbanjar nos prazeres da nossa carne. Isso significa que o nosso alvo não está relacionado com o propósito de Deus. Gente, isso é muito sério. Frutificar tem que ser o resultado da nossa vida com Deus. Nós não podemos frutificar com a motivação errada. Olha, presta atenção. Se ganhar essa cidade, se a motivação de ganhar essa cidade no meu coração for o avanço do reino, Deus vai me abençoar. Deus vai nos ajudar. Agora, se essa motivação for para que o meu nome seja destaque entre os grandes, as coisas vão travar. Nós vamos orar, e as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque
porque eu estou pedindo pelo propósito errado. O propósito, olha, você vê, ganhar a cidade não é uma coisa boa, sim ou não? Mas se for com a motivação errada, ou seja, o que a Bíblia diz, um orgulhoso, Deus resiste. Presta atenção, é muito importante. Ou seja, a multiplicação da sua célula, ela deve ser pelo propósito certo. É agradar a Deus, glorificar a Deus, salvar mais vidas, estar cooperando com o propósito de Deus, porque assim as coisas vão avançar. A única maneira de desenvolvermos desejos e alvos corretos é nos guardando daquilo que a gente olha. Sabe por quê? Tudo que você deseja, você só deseja porque você viu antes. Ou seja, tudo que você vê determina o que você deseja. Por que você acha que, vamos pensar, as pessoas querem hoje um abuso da mídia aí em relação à mulher? O que eles fazem? Eles querem mostrar mais. Quanto mais mostram, mais atende a atenção do público. Isso, a atenção dos telespectadores. Quanto mais mostra, quanto mais tem desejo. Por quê? Porque quer chamar a atenção. E aí o que acontece? Você fica vidrado naquilo, o que vai acontecer? Você vai desejando. Tiago vai dizer que nós somos seduzidos e arrastados. Cada um é tentado segundo o seu mau desejo, mas é seduzido e arrastado daquilo que você vê. Então, ou seja, presta atenção. Eu posso olhar isso pelo lado negativo, mas eu posso olhar isso pelo lado positivo. Se eu colocar os meus olhos naquilo que é de Deus, eu vou começar a desejar o que é de Deus. Se eu voltar a minha atenção para a palavra de Deus, a coisa vai fluir. Eu faço parte de vários grupos aqui da igreja, né, algumas supervisões. Eu vi uma das nossas, uma célula nossa, ela promoveu uma reunião com o núcleo, e eles definiram metas e propósitos e atitudes, e eu tenho visto, ou seja, uma das coisas que eles compartilharam foi de se voltar para a palavra e ler, compartilhar o devocional, então ali, e eles estão fazendo. Eu olho para isso e falo assim, isso vai dar resultado, porque o que muda é a palavra. Mas a gente precisa ter sede, fome, porque as coisas não acontecem automaticamente, nós precisamos gerar. Pensa no que o Patrick disse aqui agora há pouco. Pensa no que ele disse, olha, Deus me fez lembrar do devocional de ontem e tal, que eu compartilhei em tal lugar, e aí a situação veio. Pensa, eu falei para ele, você Patrick, me ajuda, porque senão eu vou ministrar sozinho. Fazer tudo sozinho não posso, me ajuda. Né? Pedir ajuda assim, na última hora e ele atendeu, amém? Louvado seja Deus pela vida de vocês que atendem nessa hora. Faltou alguma coisa? Faltou, você Patrick, eu vou melhorar, vou fazer melhor, não vou fazer isso mais. Não falei isso para você? Não lembro? Não vou fazer isso mais. Mas percebe que Deus age em todas as coisas. Ou seja, estabeleça alvos que são coerentes com o propósito. Por fim, para a gente terminar, seja específico nos seus alvos. Aí entra a data. Eu quero fazer uma viagem, amém? Basta esse desejo? O que eu preciso? Por que eu estou precisando? Você quer fazer uma viagem? O que eu preciso? Eu quero fazer uma viagem. Planejar. Mas o que eu preciso saber? Para onde que eu vou? Que data que eu vou? Por exemplo, assim, vamos fazer uma viagem todo mundo agora? Dá para isso aí? Quantos podem ir comigo? Se a gente for sair agora? Alguns irmãos podem ir. Glória a Deus. Mas você vê que são todos solteiros, não tem família. Não tem preocupação nenhuma, né? Por exemplo, quantos podem viajar? Tem gente olhando para mim assim. Por quê? Porque tem responsabilidade, ou seja, não pode ser as coisas, não pode ser desse jeito. Eu tenho que planejar. Gente, o né? Pessoal, Deus está certo, é bom, a gente tem que estar pronto para qualquer hora, amém? Agora presta atenção. Nós precisamos ter essa vitalidade, esse ânimo, mas precisamos ter essa sabedoria também daqueles que são mais experientes. Eu preciso saber para onde eu vou e quando que vai ser, porque aí eu vou saber quanto de dinheiro que eu tenho, se eu tenho dinheiro suficiente, se eu não tenho, quanto que fica lá. Meu cunhado chegou na minha casa domingo, falou de uma viagem que ele fez, eu fiz a conta com ele falou assim, nossa, você pagou a diária do apartamento R$80. Eu falei assim, a diária do apartamento, R$80, eu falei assim, barato? Pensa, R$80, cabe 15 pessoas lá. Eu falei assim, gente, tem mais vezes, né?
Não está tão claro assim. Mas você percebe, eu comecei a planejar. Quanto você gastou de combustível? Gastei tanto. Você começa. Dá para fazer agora? Não, agora não dá. Mas quem sabe daqui a 6 meses. Se você se planejar, você consegue. Ou seja, tudo depende de planejamento. A sua célula é da mesma forma. Sua célula pode multiplicar hoje? Hoje não. O que está faltando? Pois é, essas questões que nós precisamos ser. Nós vamos ser específicos. Alvos vagos produzem orações vagas e não resultam em coisa alguma. Vamos orar pela multiplicação das nossas células. Amém? Mas eu vou orar pela multiplicação. Você tem que orar quando que a sua célula vai multiplicar? O dia que der. Ao dia que a gente conseguir um líder, que a gente conseguir quantidade de pessoas, que a gente conseguir um anfitrião, esse dia, se você não determinar um alvo, nunca vai chegar. Nós precisamos desejar isso. Essa é a vontade de Deus? Sim ou não? Então está alinhado com o propósito. O que eu preciso ser? Eu preciso ser específico. E ver assim, o que está faltando? O que falta para a sua célula multiplicar hoje? Ou seja, o que falta, coloca no papel e começa a sonhar com isso. Porque alvos são, na verdade, projeção de fé. Fala comigo, os alvos são uma projeção de fé. Ou seja, aonde eu quero chegar. Eu não estou, o caminho ainda é incerto, mas eu estou vendo que é possível chegar. Eles são uma declaração de como você espera que as coisas estejam daqui a algum tempo. Ou seja, você multiplicou hoje a sua célula. Jaciara multiplicou a célula quinta-feira, com a ajudinha, né? E aí o que acontece? Ótimo, concluíram uma etapa. O que começa agora? Na próxima reunião tem que sentar com as meninas e falar assim: quando é que nós vamos multiplicar de novo? Traçar um alvo. Para quê? Para que as coisas possam, naquela época, estar certo. Ou seja, a gente precisa sonhar. Tem todas as quantidades agora? Todos os requisitos agora? Não, acabou de multiplicar. Mas presta atenção, se elas começarem a sonhar agora, a planejar agora, isso vai chegar. Agora, se daqui, quando chegar lá daqui 3 meses, ou seja, se faltando 3 meses para a data, ou seja, demorar 3 meses para estabelecer a data. Amém? Estabeleceu, aleluia. Agora tem a data. A data falta lá 1 ano. Beleza, aí as pessoas estabelecem a data e nunca mais falam da data. Nunca mais conversam sobre a data. Nunca mais verifica nada sobre aquilo. Aí quando assusta, falta 3 meses, e agora? Vamos correr. E aí eu sei, agora não dá, vamos ter que marcar outra data. E aí eu sei, marca outra data. Agora sim, qual é o problema disso? São vários, mas eu quero falar do principal. O principal é que quando a gente age dessa forma, nós atrasamos o reino de Deus. Pessoas que poderiam estar sendo salvas não foram ainda. Por quê? Porque nós não convidamos elas. Eu lembro até hoje. Eu acho que é um exemplo que, na verdade, quem faz é Deus. Porque às vezes, querido, às vezes a gente coloca vários empecilhos para a célula não romper. Vários empecilhos. Nossa, fulano foi no dia errado, a lição não era boa para aquele dia. Aconteceu isso, etc. Isso não tem nada a ver, quem faz é Deus, amém? Nós tivemos uma experiência na minha célula que foi isso, eu já testemunhei isso várias vezes. Hoje, olha para vocês verem, hoje, quase 2 anos depois disso, o Danilo e a Leila estão começaram a casa de paz lá em Divinópolis e vão estabelecer 2 células lá, amém? Amém. Você já está a caminho. Mas a primeira reunião que eles foram foi uma reunião de planejamento. Pensa na situação. Você olha e fala assim: nossa, você olha assim, nós nos conhecemos aqui na cidade, amém? Sabendo da necessidade, das dificuldades, da história de cada um. O dia que o cara vai na minha célula, não fui eu que chamei, foi os irmãos. E aí o que acontece? Eu querendo fazer do meu jeito, pensei assim: vou mudar a lição, vou fazer de outro jeito, pegar uma palavra que de repente lembro, e aí a coisa vai dar certo. Não é assim que a gente pensa? Aí sabe o que aconteceu? Eu senti claramente a direção de Deus. Segue o barco. Do jeito que foi planejado. Não foi eu que dei essa direção? O que eu sei para mudar? Porque eu não sou pastor, não podia mudar. Os irmãos não iam chamar por ninguém se eu mudasse. Alguns nem iam saber que eu tinha mudado.
Mas o que acontece? A gente tem que entender que quem faz as coisas é o Senhor. E naquele dia é o seguinte: irmãos, vamos orar pelos líderes, os nossos líderes em treinamento. Nós precisamos de mais líderes em treinamento. Oramos por eles. Irmãos, nós precisamos de mais casas para a gente avançar por causa disso. Vamos orar pelos nossos anfitriões. Oramos por eles. Irmãos, nós vamos orar pela nossa data de multiplicação, que é tão dada assim. E expliquei a visão orando por isso. Agora pensa, um visitante lá ia fazer o que numa reunião dessa? Eu falei assim, improvável, né? Mas Deus usa essas circunstâncias. Uma das coisas que ele... Tanto é que no último encontro com Deus ele ministrou sobre a visão. E se tem uma coisa que chamou a atenção dele naquele momento, é porque ele deu a impressão que esse meio que as pessoas organizaram. Percebeu que às vezes o que chama a atenção não é o que você acha que vai fazer diferença? E depois disso, ou seja, quem salvou foi Jesus. Qual foi a palavra que mudou? Foi o Evangelho. E o que nós estávamos fazendo naquele dia? O Evangelho. Nós estávamos orando. Nós estávamos alinhando a nossa vida com o propósito de Deus. Se converteu, se batizou, está fazendo os cursos, assumiu essa responsabilidade. Por quê? Porque eu estou dando um exemplo, mas esse exemplo é a história das nossas vidas, é a história da sua vida. Você está aqui porque você entendeu. Eu quero falar que você pode ser frutífero. Você não está perdido nessa visão. O que você precisa é olhar assim, onde eu estou e para onde que eu vou. Qualquer declaração sobre o futuro, é uma afirmação de fé, pois a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Pode orar, Senhor. Essa palavra nos leva a fazer, a estabelecer alvos. Amém? Você tem que estabelecer alvos. Quais são os princípios para estabelecer alvos? Vamos falar junto? Deixa eu ajudar, se você puder orar direito. Primeiro, estabeleça alvos que você deseja. Só sonhe com aquilo que você deseja. Põe alvos que você deseja. Estabeleça alvos que estejam de acordo com o propósito de Deus, que estejam relacionados com o propósito de Deus. E por último, seja específico nos seus alvos. Amém? Você crê nisso? Amém. Então nós vamos orar por isso agora. Mas sabe como nós vamos orar? Você vai pegar a pessoa que está do seu lado e você vai falar dos seus alvos para ele. Ai, pastor, nem o primeiro alvo você lembrar aí agora. O primeiro alvo. Sai do seu lugar aí, converse com a pessoa que não veio com você, né? Volta, diferente daquela que você orou. Amém? Vai lá, vamos lá. Pode ser chefe de célula diferente, pode ser. Apresente o seu alvo para essa pessoa, e ouça o alvo dela, e orem para que Deus realize esse alvo. Amém? Faça isso agora. Em nome de Jesus. Amém. Fale os seus alvos. Assim que você terminar de orar, você vem aqui para frente. Amém, Jesus. Assim que você orar, ocupa essas cadeiras da frente aqui.
Amém, Jesus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém. Queridos, quero que todos terminem. Aleluia. Eu quero que você olhe para lá. Esse vídeo expressa de maneira, com as imagens, aquilo que é a nossa visão, que nós sonhamos. Apaga a luz, filho. Apaga a luz antes. Isso. Esse vídeo expressa o que nós queremos, ou seja, o nosso alvo, o nosso desejo. E é um desejo que está alinhado com o propósito de Deus e que é possível alcançar. Amém? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Amém? Amém? Onde cada crente, onde cada membro é um sacerdote, onde cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez por ano. Quantos querem sonhar com esse alvo? Eu queria que você assistisse poucos minutos. O áudio está aqui. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Amém? Você pode declarar amém? Amém. Sua célula vai multiplicar, amém?